Sejam bem-vindos a mais um episódio do Personagens da J1000, uma série de entrevistas que tem como objetivo conhecer a trajetória das pessoas que constroem a Justiça Militar da União. No episódio de hoje vamos conversar com o Dr. Federico, que é o titular da segunda auditoria da 11ª CJM. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vai ser uma honra conhecer um pouco mais da sua trajetória. Boa tarde, Márcio. Obrigado. Doutor, conta pra gente um pouco da sua infância, da sua adolescência, onde é que foi, qual foi a cidade, quais são as suas principais lembranças? Eu nasci em Belém, né? Mas quando eu tinha 6 anos eu vim para Brasília. Mas eu costumo dizer que eu sou geneticamente cearense. Meu pai e minha mãe trabalhavam em Belém, eu nasci lá, né? Mas eu sou cearense, geneticamente falando, a começar pelo tamanho da testa, né? E Brasília foi o lugar onde eu me criei, onde comecei a trabalhar. Veio para cá com quantos anos? 6 anos de idade. 6 anos. Sim, e a sua infância, então, foi nas ruas aqui do Plano Piloto? Foi sim. Sempre morei na Asa Sul. Sim, bacana. E a sua adolescência também foi por aqui e aqui ficou? Parte da adolescência foi aqui e uma parte da adolescência foi no Maranhão. Meu pai era juiz no Maranhão e acabei passando um tempo lá. Inclusive, me formei lá, depois voltei, né? Minha mãe sempre morou aqui e minha referência de lá sempre foi Brasília. O senhor falou que seu pai foi juiz, né? Foi. Essa proximidade da magistratura desde o início da sua vida influenciou na escolha da sua carreira? Na verdade, influenciou de diversas formas, né? E uma das formas foi impositiva, né? Meu pai dizia assim, rapaz, vai fazer o quê na faculdade, né? Eu não tenho muito jeito até hoje para conta matemática. Não sou muito afeto a sangue, né? Então, vai fazer direito. Eu acabei fazendo direito. E eu acho que eu me encontrei no direito depois de formado. No primeiro emprego, no segundo, mexendo, trabalhando na área. Aí que eu passei a valorizar mais o direito e gostar mais do direito. Não foi uma coisa desde pequeno que tivesse uma vocação, assim. Tinha referência do meu pai, mas não, é algo que foi conquistado, uma coisa que foi construída. Vamos falar então um pouco da sua carreira na área de direito, né? O senhor começou, sei lá, como estagiário em algum lugar, foi contratado? Eu fiz estágio quando estava para me formar, né? Aquela carteirinha provisória da OAB, e logo depois de formado, eu passei em alguns concursos, né? E um dos concursos foi para Brasília, aqui para o advogado da Telebrasília. Então era uma estatal, né? Não tinham privatizado as teles, e eu fui trabalhar lá. Entrei lá, foi meu primeiro emprego, vamos dizer assim, de carteira assinada. Antes eu advoguei muito pouco, mas foi muito divertido e foi um aprendizado e tanto. Eu, inclusive, brinco que eu aprendi a escrever na Telebrasília. Eu tive um chefe, que era o chefe do departamento jurídico, o doutor Adolfo Araújo, né? Que ele fazia as correções de texto, nos pareceres e tal, nas peças. E foi uma escola de vida, bem interessante mesmo. Ali foi o seu primeiro emprego, então? O primeiro emprego. Eu já trabalhava como advogado, tal, mas emprego. Sim. E tal, sujeito a um horário, certas obrigações, e mexendo exclusivamente na área jurídica foi o meu primeiro. Bacana. E agora o senhor está enquanto magistrado, mas do primeiro emprego até a magistratura... Foi uma trajetória muito fácil, né? Eu cheguei até gerente da consultoria jurídica Telebrasília, fiz um concurso aqui para o Distrito Federal, não passei por pouco, inclusive não passei na prova que eu deveria dominar, porque eu mexi com licitações e contratos, portanto direito administrativo, e constitucional, porque eu mexi com a área tributária. E fui reprovado justamente nessa área. Dentre outros motivos, porque não levei para fazer a prova, que era autorizado consultar a legislação seca, né? É a legislação específica aqui do Distrito Federal. E na prova de sentença caiu sobre reintegração de policial militar, né? E eu deixei de passar assim por alguns poucos pontos, né? Então podia ter sido juiz do Distrito Federal. Mas eu acho que a justiça militar, por destino, estava reservada, né? Sim, então, da Telebrasília... Da Telebrasília eu fui para o TJ como servidor, né? O que hoje é analista judiciário. Depois eu saí de lá e fui para o Ministério Público Militar, que era técnico processual, nível superior em direito, né? Na semana que eu cheguei lá, abri o concurso para juiz da Justiça Militar da União. E, na verdade, eu fiz concurso não para o Ministério Público Militar, eu fiz concurso para o Ministério Público da União. E fui aproveitado do Ministério Público Militar. Então, quando eu cheguei naquela primeira semana, eu tenho um amigo do Ministério Público, chama-se Eulálio. E o Eulálio falou assim, Fred, aproveita que você entrou agora, vai lá para fazer a inscrição. Eu falei, Eulálio, eu não sabia nem que tinha um Código Penal Militar, um Código de Processo Penal Militar. Eu estava fazendo concurso para procurador do Estado do Pará, já estava indo para a prova oral.
Ele falou, não, mas ajuda a gente aqui, vamos fazer. E tanto que minha inscrição, como era aqui em Brasília, não era esses tempos de internet, que as coisas eram mais fáceis, tinha que ir lá pessoalmente fazer. Minha inscrição, se não me engano, foi 003 no concurso, né? Aí diz assim, não, então você queria muito esse concurso? Não, coincidiu dele me fazer esse pedido e eu sou um dos primeiros que me apresentei no tribunal. Bacana. Então foi tudo fluindo. Eu posso dizer, como eu disse, não é uma questão de destino mesmo. Ah, bacana. É assim mesmo. Como é que o senhor se define? Quais são os seus valores que o senhor considera inegociáveis dentro e fora da magistratura? E essa entrevista tem uma coisa psicanalítica, tem uma coisa assim, né? O nosso de objetivo, análise, né? Nosso objetivo é realmente entender o personagem, né? Eu acho que esse personagem aqui, ele mesmo não se entendeu até hoje. Mas o que eu posso dizer, eu acho que eu sou muito simples, muito tranquilo, muito calmo. Eu escolhi uma profissão, escolhi ser juiz federal da Justiça Militar, na minha época, juiz auditor, né, da Justiça Militar. É uma coisa que me satisfaz, é um lugar que eu gosto de estar. Mas acho que sou muito simples, assim, muito tranquilo, né? Não tenho grandes pretensões, né? Nem grandes ambições. Eu acho que eu estou no lugar certo. Bacana, tá certo. Então, um valor assim seria a simplicidade. Sim, eu gosto das coisas assim muito simples. Eu fujo das coisas assim quando são muito complexas, né? Sim, bacana. Dentro da Justiça Militar, o senhor soma quase 30 anos de carreira. 29 anos esse ano, agora, 9 de dezembro. Olha aí. Junto com vários outros do meu concurso, doutora Safira. Bacana. É muito tempo, né? E como é que o senhor avalia essa sua caminhada, essa sua trajetória dentro da Justiça Militar? O senhor participou da equipe que implementou o EPROC, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa Eu tive uma vida muito boa na Justiça Militar da União e muito rica em experiências, né? Eu fui substituto aqui em Brasília, né? Minha titular era Zilá Maria Calado Fadul Petersen, né? Que eu chamo de minha eterna titular, que me ensinou muita coisa, que sou muito grato. Depois eu fui... no dia que completou meu vitaliciamento, eu fui promovido por merecimento, fui para Campo Grande, né? Para a auditoria da nona. De lá eu fui fazer Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro. Pelo meio do caminho consegui ser transferido a pedido. Fui para São Paulo, também fui muito feliz lá. Por coincidência, na segunda, né? Aqui eu estou na segunda auditoria da 11ª, lá era a segunda da segunda. Em 2014 consegui voltar para Brasília. E essa parte antes disso, teve ainda o mestrado em Lisboa, teve a ida como juiz internacional para o Timor-Leste, que foi uma experiência fantástica. No começo, Márcia, você tinha perguntado a questão do meu pai, né? Sim. Eu vi no meu pai as dificuldades de ser juiz no interior do Maranhão, né? Arari era uma das cidades que ele foi juiz, uma cidade considerada à época com a pior distribuição de renda do país, né? Então, eu estava fazendo uma audiência num espaço cedido pelo cartório, com uma mesa mais ou menos com essa, com máquina de escrever, né? E o dono do cartório, ele tinha a casa dele, ficava perto, né? Então, às vezes, uma galinha subia em cima da meia porta ali, dava uma cacareja, o senhor matou? Aí ela cacarejava. Então, eu vi meu pai vivendo isso. E quando eu fui para o Timor, eu me vi vivendo isso. Que era para o interior, absolutamente sem recursos, numa situação de uma violência bem maior, mas resgatou um pouco dessa infância, né? E eu me senti muito juiz lá no Timor, porque lá não eram só casos criminais, também julgava cível, né? E era um código indonésio mal traduzido para o inglês, né? E os códigos de processo penal de inspiração portuguesa. Então foi uma experiência única, né? Aí quando voltei para Brasília, 2017, eu só fui curioso, assim, você passou quanto tempo lá no Timor-Leste? Era para passar 1 ano exato, né? Eu passei 10 meses e 18 dias. Sim. Voltei 16 quilos mais magro, sem precisar de monjar, mas com uma cara assim de doente, porque eu tive malária, tive dengue, né? Caramba. Sofri uns 2 atentados, um deles mais grave, né? Quase morri, né? É mesmo? Que apedrejaram meu carro do lado de um abismo e tal, Caramba. né? Até tiveram que trocar o carro da hora, porque ficou... Né? Isso foi... Pode parecer que é uma coisa assim, mas só uma apedrejamento. Não, mas o carro ficou destruído, né? Sim. Estavam com 2 juízes locais dentro do carro, né? E o senhor saiu ileso? Saí ileso, graças a Deus. Só com susto. Na verdade tinha uma proteção o carro, né? Aí isso ajudou, né? Caramba. Impressionante. Mas foi uma experiência e tanto. Foi uma experiência de vida muito, muito boa.
né? Certo. A gente estava ali em 2014, em 2015? Não, 2007, 2008. 2007 e 2008, né? Era a missão de fortalecimento do judiciário no Timor-Leste. Só que a gente tinha uma expectativa de que seria para treinar os juízes. Mas no dia a dia a gente julgava muito, né? Essa hora da tarde eu tinha julgado uns 2 homicídios, 3 violações sexuais. O primeiro caso que eu peguei lá, logo que cheguei, que eu não tinha condições de segurança para eu ir para a cidade onde eu fui ser juiz, que era bem no interior, chamada Balcal, né? 12 mil habitantes, né? A área de Balcal. E morei, inclusive, num convento de freiras, né? Foi bem interessante isso também, né? Mas o primeiro caso que eu peguei foram 3 mil casas queimadas. Né? 3 mil casas queimadas. Isso. Caramba. Fala um pouco da implementação do EPROC. O ministro Coelho me convidou para a implantação do processo eletrônico. Eu já tinha feito um trabalho do manual do SAM. Né? O SAM era o sistema de acompanhamento. E aí tinha feito um trabalhinho nessa área. Aí chegamos a pegar o programa, que era vamos dizer assim, o pré-processo, mas do PJE, né? E nós conseguimos rodar lá na minha auditoria, com a ajuda da Michele, que então trabalhava lá, o Levi, que era um militar cedido. Nós trabalhamos e conseguimos fazer rodar nesse programa inicial, né, 1.000 processos de um processo especial de deserção, e esses 1.000 processos saíram do outro lado, vamos dizer assim, eles deram certo, né? E aí o ministro Coelho, eu conversei com o ministro Coelho sobre isso, ele acabou me convidando para ser juiz auxiliar, né? E o meu papel, não sou alguém que entenda de informática, né? Também não sou um expert, vamos dizer assim, em projetos. Eu tinha uma função e essa função eu cumpri. A função era fazer os vários órgãos do STM trabalharem em conjunto, cooperarem uns com os outros, falarem entre si e principalmente cumprirem um cronograma que era um cronograma assim, muito enxuto, né? O ministro Coelho estabeleceu esse cronograma, né? Acho que lembra do ministro Coelho, né? Sim. Ele tinha uma sábia teimosia, né? E ele falou, não, vamos estabelecer assim, vai ser assim. E tudo que ele planejou deu certo. E antes do tempo, inclusive. Inclusive, a gente compara o PJE com o EPROC. Se o PJE fosse instalado, ele ia depender de milhões, né, de recursos públicos. E o EPROC foi instalado não chegou a 200 mil reais. Né? Quer dizer, foi um custo então, bem mais baixo. A sua auditoria funcionou ali como uma espécie de protótipo para ver se funcionava e a partir daí... Márcio, vou te contar uma coisa. A minha auditoria e a outra auditoria, a primeira, que hoje é da minha amiga doutora Flávia, né, sempre que o tribunal quer implantar alguma coisa, nós somos voluntários. Né? Alguém tem que mas voluntários num sentido assim, entre aspas, né? Nós somos convocados né? Sempre que tem alguma implantação mais complexa, nós somos convocados pela proximidade com o tribunal, né? Sim. Claro. E são 2 auditorias que funcionam muito bem, elas funcionam de uma forma muito redonda, nós temos um número adequado de servidores, sim. Essa proximidade com o tribunal nos dá um certo apoio. Né? Com certeza. Então, sempre que tem alguma implantação, então primeiro foi na nossa, de uma forma assim muito rudimentar. Depois foi juiz de fora, né? E aí eu vou citar até alguns nomes aqui por uma questão de deferência ao trabalho que eles fizeram. A Giovana, né? Giovana fez um trabalho fantástico, é uma pessoa boa para se ter uma situação dessa de estresse, precisa implantar, né? Uhum. O Iane, né? Diretor da Ditim, né? A Thaís também trabalha na Ditim, o Fábio, que então era o chefe dela, o Bruno, o Maurício, né? Era uma equipe muito boa. O Bruno e o Maurício ajudaram imensamente no treinamento de todo mundo ao redor do Brasil. O Bruno fez um trabalho tão bom que hoje é meu diretor de secretaria, né? Perfeito. Legal. Bom, tanto a primeira quanto a segunda auditoria da 11ª CJM tem uma peculiaridade, né? Que é julgar os casos internacionais, né? Uhum. O senhor teria alguma curiosidade, alguma coisa nesse sentido? Márcio, tem várias coisas a respeito desse tipo de julgamento, né? Primeiro que isso nos dá a maior competência territorial da justiça militar, né? Geralmente o pessoal da auditoria da 12ª fala, não, a maior jurisdição é nossa. Não, a jurisdição é aqui. A jurisdição nossa é potencialmente o mundo, né? Eu tive alguns casos significativos. O caso da Antártica, da explosão, né? Uhum. Eu julguei. O caso da Espanha, né? Daquela droga no
no avião que dava suporte à comitiva presidencial, Sim. né? Que agora tem um desdobramento e tal. Sobre isso eu preferia não falar, né? Mas é normal, a gente já colocou, assim, vamos dizer, na rotina das duas auditorias esses julgamentos internacionais de fatos ocorridos no estrangeiro, né? Inclusive a doutora Nájila Nassif Palma, promotora da Justiça Militar, hoje acredito procuradora de Justiça Militar, ela fez um trabalho muito interessante sobre isso e nós mandamos para ela todo o material. Quando tínhamos a missão no Haiti, foram vários IPMs. Mas a maioria desses IPMs não resultou em um processo. A maioria dos IPMs, Márcio, era a coisa mais boba do mundo. O pessoal saía... Boba, assim... o pessoal saía em missão, né? Aí a viatura, né? A confusão estava acontecendo ali. O pessoal saía da viatura para atender e resolver o problema. Quando eles voltavam, né? Parte do veículo estava depredado, né? Roubavam sobressalente, roubavam um lança-granada, alguma coisa tinha sido mexida lá. É uma espécie de golpe, então? Enquanto Não era uma espécie de golpe, era um furto. Era um furto. Ah, entendi. Eles saíam, deixavam a viatura, porque iam atender uma ocorrência, algum problema, cumprir alguma missão. Quando eles voltavam, a viatura estava um pouco depredada, né? Nossa. Então isso era muito normal. Tá certo. Acho que só desses tiveram uns 30 IPMs. Perfeito. Bom, vamos voltar então ao objeto da nossa entrevista, que é o senhor, né? Fora do universo jurídico, o senhor cultiva hobbies bastante diversos, né? Como andar a cavalo, praticar boxe, gosta de cinema, teatro, viagens. O que essas paixões revelam sobre quem é o Frederico além da toga? O boxe eu faço mais porque é uma aeróbica útil, sabe? E minha amiga Luciana Ruming faz comigo, né? Então, uma coisa boa. Agora eu descobri uma paixão que é jogar tênis, né? Estou jogando muito. Infelizmente eu tenho um companheiro de tênis, que é justamente meu colega de auditoria, Dr. Alexandre Quintas, né? E ele não dá mole, ele quer me bater todos os jogos, ele quer ganhar e tem conseguido, né? Isso que é o pior, né? Mas eu tenho gostado de tênis, eu gosto muito de andar de moto. Moto. Mas né? Junta aquele pessoal todo e vai junto? Não. Eu conheço algumas pessoas que são desse universo assim de moto, que tem grupos, que saem e tal, mas a minha moto é um pouco egoísta. Eu gosto de pegar a moto, sair. Quando você está na moto, a concentração ela melhora muito, né? Até pelas características, você não fica pensando muito e tudo mais, senão pode acontecer um acidente, né? Então isso é uma coisa que me distrai, é uma coisa que eu gosto bastante. Bacana, legal. Bom, estamos chegando ao nosso fim. Antes, gostaria de apresentar a seguinte dinâmica, né? Se o senhor pudesse colocar uma frase num grande outdoor, onde todo mundo pudesse ler, qual frase o senhor carrega consigo? Tem uma frase que eu repito muito, não é uma frase propriamente de vida. É uma frase a respeito de como escrever, né? É do Pablo Neruda. E ela é assim, escrever é muito fácil. Você começa com letra maiúscula, termina com ponto final e no meio você coloca as ideias. Eu acho essa frase assim brilhante. Eu falo muito com o pessoal da assessoria, do cartório a respeito disso, que às vezes a gente tem uma tendência no direito a ser muito rebuscado, a falar, a fazer muita citação. Eu digo sempre para ele, olha, primeira coisa, o que você quer transmitir? Qual é a ideia? Né? Você estabeleceu qual é a ideia? Faça isso de uma forma simples. Comece ali com a maiúscula, coloque as suas ideias ali numa ordem mais ou menos cronológica, finaliza com um ponto final e tá bom. Não tenta criar demais. E agora tem até um movimento, né, pela linguagem simples. Sim, né? Verdade. Que tem seus pontos positivos e negativos, né? Mas eu sempre digo pro pessoal, olha, se você pode fazer em 2 parágrafos, para que você vai escrever 2 páginas, né? A gente do direito tem uma tendência a ser prolixo, a querer justificar demais. Perfeito. Então a gente pode ver que realmente a simplicidade é um valor que o senhor carrega até nisso, né? Não só na vida, mas também na escrita e bacana. Verdade, Márcio. Perfeito. Bom, é isso, doutor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi muito prazeroso conhecer todas as suas experiências fora, dentro do país. Eu agradeço, Márcio, pelo convite, eu agradeço a Inajum pela lembrança, né? E o que eu queria dizer por último é que eu sou muito grato à Justiça Militar e sou muito feliz nela, né? Me proporcionou e proporciona momentos espetaculares. Muito obrigado. E esse foi mais um episódio do Personagens da JMU. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais dessa série de entrevistas, entre no nosso Instagram e no nosso YouTube, Enajum JMU.